Olá, pessoal. Hoje vamos contar uma história que está dando muita dor de cabeça ao ministro Alexandre de Moraes e que poderá respingar sobre todo o processo em que ele é relator. O caso de Paulo Figueiredo, um dos 34 acusados no processo sobre o suposto golpe de Estado no Brasil, ligado aos atos de 8 de janeiro de 2023. Vamos explicar como Figueiredo foi parar nesse rolo, junto com nomes como Jair Bolsonaro, mesmo com as provas sendo tão frágeis que quase ninguém acredita mais na história do golpe. Depois, vamos mostrar como a justiça tentou notificá-lo de um jeito bem questionável, mesmo sabendo onde ele mora nos Estados Unidos. Também vamos falar da Defensoria Pública, que se recusou a defendê-lo por causa dessas irregularidades, e o que pode acontecer agora, incluindo a chance de o processo ser anulado por violar o direito de defesa. Bora entender essa confusão? Tudo começou com os atos de 8 de janeiro de 2023, quando um grupo de manifestantes invadiu o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Na época, o governo e a mídia disseram que foi uma tentativa de golpe para derrubar o recém-empossado presidente Lula. Só que 2 anos depois, essa narrativa tá cheia de buracos. Muita gente, incluindo analistas e até o público, acha que as provas são fracas. E o que era para ser um caso sólido parece mais uma disputa política do que um crime organizado. Mesmo assim, a Procuradoria-Geral da República foi em frente e denunciou 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que é neto do ex-presidente João Figueiredo e ex-apresentador da Jovem Pan. A acusação contra Figueiredo diz que ele, morando nos Estados Unidos, usou suas redes sociais e lives para espalhar desinformação e incentivar os atos, tipo chamando militares a apoiar o movimento. À época, Figueiredo fazia comentários na Jovem Pan e no próprio dia 8, ao vivo, inúmeras vezes alertou que a manifestação não deveria ocorrer como ocorreu, pois seria ilegal. Assim, até agora, as evidências contra ele são tão frágeis que muitos questionam se ele realmente teve algum papel que pudesse, de alguma forma, desaboná-lo. O caso está nas mãos da primeira turma do Supremo, com o ministro Alexandre de Moraes como relator. E é aí que a história começa a ficar estranha. Agora presta atenção nessa parte, porque é onde a coisa desanda. Paulo Figueiredo mora na Flórida, nos Estados Unidos, há mais de 10 anos, sempre no mesmo endereço. Não é nenhum segredo, tanto que poucos dias antes de ser incluído nesse processo, ele recebeu uma intimação direitinha pelos canais legais para um outro caso, um processo tributário. Ou seja, as autoridades brasileiras sabiam onde encontrá-lo. Mas, quando chegou a hora de notificá-lo para esse caso do golpe, o que fizeram? Intentaram primeiro um endereço no Rio de Janeiro, que hoje é uma casa de festas, e depois publicaram um edital, como se ele fosse um foragido que ninguém sabe onde está. Isso levantou um monte de dúvidas. Tipo, por que não usar os acordos internacionais para mandar a notificação para o endereço dele nos Estados Unidos? É bem sabido que todas as ações de Moraes tentando atingir cidadãos americanos ou lá residentes tentaram burlar esses caminhos legais, mas foram frustrados. Tais procedimentos, inclusive, já renderam um processo contra o ministro que lhe move a Rumble e a Truth Social e está prestes a sofrer as duras sanções da Lei Magnitsky. Com a frustração da convocação por edital, que não colou, Moraes ordenou que a Defensoria Pública fosse chamada para defendê-lo porque ele não contratou um advogado. Também essa decisão pareceu muito esquisita. Em abril de 2025, a Defensoria bateu o pé e disse: não vamos entrar nesse processo. Sem notificação direta não dá para fazer uma defesa de verdade. Isso é contra a lei. Eles até pediram para o Supremo parar tudo, dizendo que a falta de notificação fere o direito de Figueiredo de se defender. Até agora, o ministro Moraes não deu uma resposta, e o processo está parado num beco sem saída. Essa confusão toda mostra como o caso está mal conduzido. Sem notificação, Figueiredo nem sabe oficialmente que está sendo acusado. E sem saber, como ele vai se defender? A Defensoria está certa em dizer que, do jeito que está, qualquer defesa seria só para cumprir tabela, e isso não é justo.
Com a defensoria fora do jogo, o que sobra para o ministro Alexandre de Moraes fazer? Ele tem algumas opções, mas nenhuma é simples. A mais provável é nomear um advogado particular, chamado defensor dativo, para representar Figueiredo. Esse advogado seria pago pelo Estado para garantir que o processo não pare. Outra possibilidade é o Supremo revisar toda essa bagunça da notificação, corrigindo as falhas, tipo tentando mandar a intimação para o endereço certo nos Estados Unidos, usando os canais internacionais. Mas isso pode levar tempo e Moraes quer resolver esse processo até o fim do ano, para impedir que Bolsonaro se candidate às eleições de 2026. A dupla inelegibilidade dele, decretada pelo TSE, é frágil e pode não impedi-lo de se candidatar e, se eleito, tomar posse. Agora, vem a parte mais importante. Mesmo que o ministro nomeie um defensor dativo, o processo pode acabar sendo anulado. Por quê? Porque sem notificação, Figueiredo não tem como falar com o advogado, contar sua versão ou ajudar na defesa. E a lei brasileira é clara: todo mundo tem direito a uma defesa de verdade, não só de fachada. O Supremo e outros tribunais, como o Supremo Tribunal de Justiça, já decidiram em casos parecidos que, se o acusado não tem chance de se defender direito, o processo é nulo. É o que chamam de cerceamento de defesa, uma falha grave que pode jogar todo esse caso no lixo. No caso de Figueiredo, a coisa é ainda mais complicada porque ele está fora do Brasil e a notificação por edital não convenceu ninguém. Se o Supremo insistir em seguir sem corrigir isso, qualquer decisão pode ser contestada depois e o processo pode voltar à estaca zero. É um risco enorme, especialmente num caso tão importante e cheio de olhos em cima. Por outro lado, se o Supremo suspender o processo contra Figueiredo, isso poderá afetar também o que corre contra as outras 33 pessoas, inclusive Bolsonaro. E aí, adeus a condenação dele ainda este ano. Então, é isso, pessoal. O caso de Paulo Figueiredo mostra como um processo ao qual queria dar ar de seriedade está virando uma confusão jurídica e pode virar uma pedra angular aí em toda essa correria que Moraes está promovendo para condenar Bolsonaro logo. Começou com acusações de um golpe que quase ninguém leva a sério. Passou por uma tentativa de notificação cheia de falhas e ilegalidades, e agora está preso num impasse, com a defensoria se recusando a entrar no jogo e o risco de tudo ser anulado. No fundo, é uma história sobre como o direito de se defender é fundamental, e se ele não é respeitado, até os casos mais barulhentos podem desmoronar. E vocês, o que acham? Será que esse processo vai para frente ou vai acabar no lixo? Deixa aí nos comentários. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado. O Brasil parece estar de cabeça para baixo, né? Todos os dias temos notícias de corrupção, abusos judiciais e perseguição a opositores. Mas, e se eu te disser que há uma forma de dar um freio de arrumação nessa bagunça? Dia 1º de maio estreia uma série de 7 vídeos sugerindo uma estratégia que pode mudar o jogo de verdade. Cada vídeo vai ao ar às 20 horas nos dias 1, 2 e de 5 a 9 de maio. Não é curso nem tem produto, é conteúdo para pensar, questionar e refletir. É mesmo algo a se avaliar para dar um freio de arrumação no país. Se desejar entrar conosco nessa jornada de 7 noites, então se inscreve, ativa o sininho e fica ligado para não perder. Essa pode ser a virada que o Brasil precisa.